Olá, meus amigos e minhas amigas do podcast Somos Todos Mestres, que acompanham a gente aqui. Estou muito feliz, eu, a Érica, junto com o meu querido amigo Jefferson. Oi, Jefferson. Olá, querida Eriquinha, tudo bem? Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. Estamos aí para mais um podcast aqui com vocês. Exatamente. A gente está muito feliz aqui de gravar para vocês mais esse episódio. E a gente estava aqui um pouquinho antes pensando sobre o tema, qual tema que a gente iria trazer. E aí eu estava olhando aqui as minhas anotações, eu virei pro lado e vi o meu caderninho da gratidão. E aí eu falei com o Jefferson, Jefferson, o que você acha da gente falar sobre a gratidão, sobre a importância da gratidão? E aí a gente resolveu trazer esse assunto para vocês hoje. Por mais que seja um assunto onde muitas pessoas já comentam sobre, né, sobre a importância da gratidão, de que o universo ele funciona e vai interagir com a gente da forma como a gente está vibrando. Se a gente está vibrando reclamação, a gente vai começar a atrair ainda mais situações para que a gente mantenha a reclamação, porque é a forma como a gente está vibrando. E se a gente está vibrando gratidão, o universo vai trazer para a gente mais e mais situações para que a gente seja cada vez mais grato, porque é a forma que a gente está vibrando. E eu quis trazer para vocês a questão aqui do caderninho. Foi uma coisa que eu iniciei o ano passado. Agora eu sou uma pessoa bem ruim de data. Eu também, meu Deus do céu. Eu não me ligo tanto nem para nomes e nem para datas. Nem data de aniversário, essas coisas, eu sou péssimo. Eu também, Jefferson. Eu tenho que anotar tudo na agenda, porque se eu não colocar, eu esqueço tudo. Eu também. Só fazendo um parênteses. Teve uma vez que eu morava ainda junto com os meus pais, adolescente, e aí eu acordei, eu tava indo pro trabalho junto com a minha mãe. Eu até sei o que você vai falar. E aí eu encontrei com a minha melhor amiga. A gente é amiga desde 2 anos de idade. Ela morava lá, a gente morava vizinha, uma do lado da outra. E aí ela tava voltando do colégio e eu indo assim. Ela veio já me abraçando, com o braço aberto, já me abraçando. Imaginei que você ia falar isso. Esqueceu do teu aniversário. Uhum. E eu assim, por que ela tá me abraçando? Que estranho, o que aconteceu? E ela foi e falou, feliz aniversário! Aí eu, hoje é meu aniversário. Então, você ganhou. Eu ganhei. Gente, então assim, datas, nomes e datas, é incrível. Eu não sou uma pessoa muito apegada nem a nomes e nem a datas, mas tem um tempo já, tem mais de ano, isso com certeza tem, bem mais, porque eu já tenho uns 2 ou 3 caderninhos desse aqui cheios, que eu iniciei o trabalho de trazer a gratidão para minha vida, trazer a gratidão para os meus momentos. Porque uma coisa que a gente observa muito é viver no automático. Quanto mais a gente vive no automático, menos a gente percebe as diversas situações que tem no nosso dia a dia, inúmeras, gigantescas situações das quais a gente é grata e das quais a gente é grato, só que a gente deixa passar. A gente deixa passar aquilo, a gente deixa passar tanta coisa importante, por exemplo, a nossa saúde. O fato da gente andar, o fato da gente ouvir, o fato da gente estar bem, o fato da gente se comunicar aqui. São várias situações que só quando a gente perde a possibilidade de fazer aquilo. Um exemplo, teve há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu tinha moto e eu caí de moto. Imagino você andando de moto, Eriquinha, você toda sutil, toda fofinha andando de moto. Eu tinha uma moto e aí eu caí, tinha óleo no asfalto, eu não vi. E bem em cima de onde eu fui fazer uma curva, eu deitei o pneu da moto, ela escorregou assim, igual um quiabo. E como eu tava fazendo a curva, eu tava com o joelho bem apontado assim para poder deitar a moto e fazer a curva, né? Quando eu fiz isso, meu joelho foi com tudo no chão. Uau. E eu fiquei praticamente uns 3 meses sem conseguir dobrar o joelho. Nossa. Porque deu sangue, muito sangue embaixo da patela. Da patela. Acho que é patela o nome do ossinho que tem, no joelho. Sim. Acumulou muito sangue ali embaixo e o sangue coagulou.
E aí não tinha como retirar nada do organismo que tinha que absorver. Então demorou um tempinho Oh, para o organismo absorver. caramba, Eriquinha. Foi tenso aquela época. Caramba. Mas o que eu observei muito? A questão de dobrar o joelho. Gente, às vezes a gente não dá valor a Sim. pequenos detalhes que a gente tem. Simbolicamente, né, a gratidão, né? A reverência, né? Dobrar Exatamente. o joelho, né? Nossa, Jefferson, eu nem tinha pensado nisso. É, Realmente, dobrar o é, joelho, agradecer, né? sim, sim. E assim, eu não conseguia dobrar o joelho para subir no ônibus. Era um sacrifício, porque eu não conseguia subir. Sim, sim, sim. Você precisa dobrar o Fisicamente joelho para limitada, você né? conseguir subir, para você conseguir descer do ônibus, que são degraus bem altos, né? Sim. Então, assim, Pra eram tudo, né? diversas. Para tudo, para andar na rua, eram diversas situações que naquela época eu observei isso claramente. Falei, nossa, como que um simples dobrar o joelho, né? Que é uma coisa que a gente não para olhar no nosso dia a dia, o quanto faz falta quando a gente não tem. Claro, eu lembrei desse detalhe aqui agora, né? Desse evento que me ocorreu, mas no caderninho eu gosto muito de. Eu tenho até um post lá no meu blog. Eu vou deixar o link para quem quiser ler. Isso, Eu isso. vou deixar e te mandar também para você colocar Manda. no vídeo. Uhum, uhum. Que eu explico como fazer o caderninho da gratidão. Como você exercitar a gratidão. Porque não precisa ser coisas mirabolantes, né? Geralmente a gente pensa que para agradecer precisa estar ocorrendo coisas Sim, maravilhosas e coisas gigantescas, sim, né? sim. E a gente pode simplesmente agradecer pelo seu almoço que estava saborosíssimo, pela Sim. oportunidade de se alimentar todos os dias. Você pode agradecer pelo sol que apareceu e está te trazendo um dia mais animado. São inúmeras coisas. Pela natureza e pela sua casa, pelo seu trabalho. Um sorriso, às vezes, que alguém te deu na rua e aquilo foi algo que te chamou a atenção e fez a diferença. Igual hoje, a gente estava voltando para casa e tinha um rapaz, a Nina estava com a gente, né? Ela estava no nosso colo e tinha um rapaz dentro do ônibus sentado assim do lado. A Nina, o cachorrinho, né, O gente? cachorrinho, Tem gente. gente que tá ouvindo e Exatamente, vendo agora. Jefferson. A Nina É que a tá. gente já considera todo mundo da família, já sabe tudo, já, né? Tudo bem. Exatamente. E a Nina tava no nosso colo. Aqui na Finlândia a gente pode. Transporte público, você pode levar cachorro, tanto em viagem interestadual, de uma cidade para outra e tal, quanto dentro da cidade. E aí tinha um rapaz do lado, ele começou a conversar com a gente. E isso é raro de finlandês, não faz isso. Isso, não fala. Ele começou a conversar com a gente, começou a puxar assunto, Você vê o perguntar. que um cachorrinho faz, né, É, Eriquinha? Você vê como é maravilhoso a gente ter um bichinho, um animalzinho junto com a gente, porque quebra barreiras, une as pessoas, é tipo uma linguagem universal, né? é. Por isso que eu amo os bichinhos e você também. Exatamente, Jefferson. E a gente observa isso, o quanto as pessoas aqui começaram a mexer com a gente na rua, mexer com a Nina por conta dela, sabe? Por conta dela ter vindo. Com certeza. E aí esse rapaz começou a puxar assunto com a gente e tal, e foi tão legal, sabe? Foi tão gostoso. No final, ele perguntou de onde a gente era, porque primeiro ele começou a falar em finlandês. Aí a gente respondeu que a gente não falava em finlandês, respondemos em inglês, aí ele começou a conversar em inglês. E aí, na hora que ele foi. Aí, ele até comentou, né? Porque a gente levou a Nina no veterinário. Aí, ele comentou: dá um arrozinho pra ela junto com frango. E aí, todo cuidadoso, sabe? E foi muito gostoso. Foi muito prazeroso ter tido aqueles Experiência, né? 2, 3 minutos de conversa com um rapaz. E ele também sorriu muito e falou que ama cachorro, que ama animalzinho. Então, assim, são situações que no dia a dia, se a gente não para observar, a gente acha que são irrelevantes. Mas não são. E da mesma forma que o rapaz fez, isso, e quando você tá atenta e atento a observar e a agradecer, você também começa a fazer. Porque aí você observa, nossa, foi tão bom ter recebido
uma conversa, um carinho, um sorriso daquele rapaz, e aí você começa a fazer isso com as outras pessoas também. Então, assim... E uma coisa que eu observei, Jefferson, com esse assunto da gratidão, é que quanto mais eu comecei a fazer todos os dias, agradecer por de 3 a 5 coisas no meu dia, eu comecei a observar que, e isso é constatado já cientificamente, que teu cérebro ele vai se acostumar a focar no positivo. A gente não sabe por quê, mas cientificamente também já é comprovado que o nosso cérebro ele foca mais nas coisas negativas do que nas positivas. E exercitar o caderninho da gratidão vai auxiliar o nosso cérebro a criar novas conexões neurais e começar a focar mais no positivo do que no negativo. E aí eu comecei a observar no meu dia a dia que eu comecei a ser grata na hora que as coisas estavam acontecendo. Isso, eu não precisei acho chegar. Que é a mágica. Essa é a mágica, exatamente. Eu não precisei chegar até o final do dia para parar e pensar o que aconteceu de legal no meu dia e anotar. Eu noto que isso começa a acontecer em vários momentos assim do meu dia, e na hora eu paro e agradeço, e mentalmente agradeço muito pelo que está acontecendo. Isso é uma das coisas que eu observei em mim, praticando o caderninho da gratidão e trazendo a gratidão mais para o nosso dia a dia. Sim. Nossa, Ariquinha, que história maravilhosa. Você é muito boa em contar histórias. Diga. E tudo começou também por causa que você olhou o seu caderninho da gratidão, né? Foi. É tão bonitinho, tão fofinho você falar do caderninho da gratidão. Eu não teria um caderninho da gratidão, não sei se é por causa do fato do gênero sexual masculino, não sei, ou eu nunca pensei nisso, mas achei muito, muito interessante. Mas não, mesmo não tendo o caderninho da gratidão amarelo, bem bonitinho ali, eu tenho isso dentro do meu ser. Sim. O caderninho da gratidão dentro do ser. Depois eu vou ver o link para ver como fazer o caderninho da gratidão. A minha esposa, a Viviane, que você conhece, né, Eriquinha, ela tem um lance de fazer, assim, acho que, não sei se isso também tem a ver com gênero sexual feminino, mas ela tem lá um caderninho, ela tem as anotações dela, ela coloca as metas e ela escreve. Eu acho que o lance de escrever, eu acho que intensifica o processo, porque você, além de mentalmente você colocar lá os seus objetivos, ele ainda fica visualmente forte, né? Então, e de repente você está lá pensando numa coisa, até principalmente para metas, assim, tal, porque você vai desenvolver, e você fala, pô, eu tinha anotado um detalhe lá, só que agora, de memória, eu não lembro. Ela vai lá no caderno, sei lá, na planilha, não sei o que lá, e reativa aquilo, né? Então, eu acho que você ter alguma coisa da qual você tem lá materializado os seus objetivos ou as gratidões ajuda para que você não perca de mira, né? Então, é um auxílio para que aquilo se intensifique. E, assim, eu penso muito em relação a isso da gratidão, porque, assim, nos últimos anos, para mim, isso é quase que... hoje, para mim, já é um hábito. Não é mais uma coisa manual, onde eu tenho que forçar a situação para que isso se torne um hábito positivo. Que nem assim, vamos supor, hábitos ou costumes. Para mim é hábito escovar os dentes. Não é uma coisa tipo assim, tudo bem, às vezes dá preguiça de escovar o dente, acho que todo mundo em algum momento tem preguiça de escovar os dentes. Né? Às vezes tomar banho, não que eu não tome banho, mas assim, você está quentinho, ou sei lá, alguma coisa assim, mas você vai lá e toma banho, porque é um hábito, e é um hábito saudável, né? Não dá para ficar sem tomar banho, não dá para não escovar o dente, não dá para não cuidar da saúde, apesar de que pessoas não fazem isso, umas não fazem por não ter condições, infelizmente o nosso planeta ainda tem isso, mas outros não fazem por preguiça, ou sei lá, por não consciência de saúde e tudo mais, né? Mas então, como é um hábito para a gente, isso eu coloco, hoje na minha vida, hábito
é agradecer, não é mais uma coisa tipo assim, não, eu tenho que agradecer, ou pode parecer uma obrigação. Aqui a gente não quer falar que seja uma obrigação, e sim para você reparar sobre isso. Sim. Assim, aonde você coloca o seu foco, é o que vai acontecer, não tem jeito, né? Então, se você coloca foco na ingratidão, é certeza absoluta que você só vai ter ingratidão na sua vida, porque é isso que você está mais focado. Então tá perfeito, né? Você fala assim, minha vida, Eriquinha, meu Deus do céu, é só ingratidão, as pessoas pisam em mim, que não sei o que lá, porque você é ingratidão pura. Né? Ou sei lá, qual que seja a outra situação que você está botando foco, é o que vai acontecer, é o sinal que você está mandando. Né? Então, quando a gente agradece as coisas, e assim, agradecer também é aquilo que a Erika falou, não é só acontecer uma coisa grandiosa, meu Deus, eu, sei lá, ganhei num sorteio, ou sei lá, agora eu fui super promovido, ou super promovida, agora eu vou agradecer. A gratidão, ela está em todos os pontos. Hoje, para mim, como a Eriquinha estava falando, a gratidão está em todas as coisas. Então, assim, quando eu vou almoçar, eu já agradeço o que eu estou almoçando. É automático, mas com presença. Eu estou ali presente agradecendo. Eu não estou agradecendo como se não fosse nada. Sim. Quando eu estou com a minha esposa almoçando junto, assim, quando a gente consegue juntar as agendas, eu agradeço por estar com ela. Algumas vezes ela que faz, quer dizer, algumas vezes não, sempre faz o almoço, porque ela é muito boa, o jantar, e a gente faz uma troca. Então, assim, ela faz a comida, eu limpo toda a panela, as doces que for usado, porque ela tem um dom, assim, e ela é super boa, porque ela consegue fazer todas as coisas que ela faz, que é 1 milhão de coisas, e ainda consegue preparar um almoço, juntar com a nossa agenda, ela voltar para o trabalho, eu voltar para o trabalho. Então, sim, eu agradeço muito quando essas coisas acontecem, porque é quase como se fosse uma bênção diante de tudo que a gente está vivendo. Então, assim, essa gratidão gera outras possibilidades de outras coisas acontecerem. É quase como se fosse uma linha contínua de gratidão. A importância de você estar num estado de gratitude, de você estar conectado com situações boas, né? Por exemplo, quando você está em gratidão, você está em estado meio que samádico, assim, como se fosse, né? Então você vê as coisas que acontecem, mesmo as coisas que não são boas, você vê como uma oportunidade de você aprender. Por exemplo, você acaba lidando com uma pessoa no teu dia a dia, numa situação específica, qual que seja, e naquele momento você nota que aquela pessoa não está muito bem. Aquela pessoa está meio que vivendo um momento difícil da vida, ou está muito triste com a vida, ou está severo com a vida, e você pode até trocar uma ideia com essa pessoa, e essa pessoa ela não cede, ela está agarrando aquilo com todas as forças, até mesmo porque é o perfil da pessoa, né? E você viu que naquele momento não tem muito o que fazer, não dá para você entrar dentro da pessoa e mudar aquele pensamento porque ela está vivendo agora naquela situação, naquele momento. E você então interagiu, fez o que pôde, tá, não sei o que lá, e você vai embora. E você, poucos minutos depois, você lembra você agradece pela sua vida, ou como que você vê, como que você vivencia a sua história, como que você consegue enxergar situações diferentes, como você não está vivendo o que aquela outra pessoa está vivendo, aquele é um outro momento da vida da pessoa, e que talvez você já tenha até passado por isso, só que hoje você não está passando mais. Sim. Então, você agradece por ter passado por aquilo foi importante, mas hoje você não está mais vivendo aquilo. Então, você tem, e outra, você tem experiências às vezes que você troca com pessoas que as experiências não foram boas,
e você, quando volta para sua consciência, ou você analisa aquela situação e fala, pô, isso aí não foi bom, eu ainda não estou tão legal nisso, e que, obrigado Deus, obrigado universo, obrigado arquiteto da criação, que seja, por ter me mostrado alguma coisa que eu ainda não tinha me atentado a perceber. Então, assim, você começa a experimentar e viver na vida o lado positivo das coisas. Sim. Algo que, para mim, isso foi muito importante na minha vida, porque na adolescência e na fase inicial adulta, eu via muito o lado negativo. Eu ficava só lá botando foco na situação negativa e não conseguia dar o outro passo, não conseguia, o que isso está me mostrando e o que eu posso fazer diferente, né? Então, isso não está legal, mas o que eu posso fazer de diferente para não ficar só nisso, porque senão eu vou ficar só nisso, só nisso, só nisso, só nisso, só nisso. E qual o brilho da vida de você só ficar vendo as coisas, como você falou, o foco cerebral é só a coisa negativa, chama mais atenção, né? Chama. Por isso que não é à toa que as emissoras, principalmente emissoras abertas, das quais eu não vejo televisão aberta, né, focam só no negativo. Sim. Isso dá audiência, isso chama atenção, eles têm esse mecanismo. E aí as pessoas ficam vibrando só nas desgraças, nas coisas ruins, e não conseguem entender a lição, fazer a transição e chegar na gratidão, né, no lado positivo. Então, bota o seu foco nas coisas boas, que as coisas boas, elas vão te acontecer. E quando as coisas ainda não estão acontecendo, você pode ter certeza, é um mecanismo para você chegar até lá. Uma coisa muito legal que você falou é essa questão de que quando a gente está focando na gratidão, a gente está realmente vivendo na gratitude, mesmo as situações difíceis, a gente enxerga elas como uma coisa boa, porque a gente enxerga como um degrau, né? Igual você comentou, a gente enxerga como, que ótimo que isso me apareceu, para mostrar que eu tenho esse caminho aqui a percorrer, que eu tenho isso aqui a desenvolver em mim. E a gente não fica mais, por que comigo? Que coisa horrível. A gente não fica mais se lamentando, né? A gente não fica pedindo que uma desgraça aconteça com a gente, não é isso. Para entender a lição, não é isso. Mas é que quando você vê uma situação da qual você não estava atento, ou que é desconfortável, não é bom. Né? Porque tem coisa que a gente fala, isso aqui não é legal. Tá na cara. Eu não quero isso aqui para minha vida. Mas isso acontece e você fala, mas o que eu posso tirar disso? Porque assim, a diferença é assim, a maioria das pessoas não conseguem perceber isso, porque isso é automático. As pessoas ficam ali na situação desagradável, na situação ruim, e ficam só naquilo. E não conseguem ter a noção real, a consciência do que aquilo pode trazer, o que está por detrás daquilo. Exatamente. Ela não consegue. Assim, a gente falando, parece ser muito fácil, porque está desenhando. Mas diante da prova que é o desafio. Então, assim, muitas das coisas a gente passa na teoria e precisa da teoria para a prática. Mas existe um espaço, existe um hiato entre o que você tem de teoria e quando você está lidando com a situação na prática. E a gente também não está comentando que é simples, né? Vai ser desafiador da mesma forma, vai incomodar do mesmo jeito, mas a diferença é a forma como a gente vai olhar e enxergar. E a gente vai, inclusive, agradecer. Né? Perfeito, exatamente. E só... Passe depois, pode falar. Não, pode falar, Jefferson. Depois deixar, então, realmente o link lá no podcast, me passar para o pessoal e eu também ver como que é o caderninho da gratidão. Sim. Só reforçando com o pessoal, que na hora que eu estava falando, que me veio a recordação de que realmente, quando eu estudei sobre isso, eu vi até um neurocientista falando que eu tô chamando de caderninho da gratidão, mas nos Estados Unidos, que foi onde fizeram as pesquisas neurológicas a respeito desse assunto, eles chamam de journal, que é jornal, mas para as pessoas que têm dificuldade em focar no positivo, para as pessoas que têm dificuldade em manter pensamentos bons, você se vê sempre com pensamentos mais negativados, você se vê sempre pensando
saiu alguém, a pessoa atrasou um pouco, você já tá pensando que aconteceu algo ruim. Para as pessoas que têm esse tipo de pensamento, e é comum, eu há anos atrás pensava assim, era preocupada demais. Oriento muito a vocês fazerem, tornar isso como um hábito na sua vida, de sentar e escrever todos os dias. A gente vai listar para vocês, deixar o link de como fazer, porque muda sim. Eu sou um exemplo vivo aqui de que realmente funciona. Teve certo, né? Possível, as pesquisas, né? Mas quando a gente pega e coloca em prática a pesquisa, a gente realmente vê que o negócio funciona. Sim, sim. Eu só ia falar, Ariquinha, se você lembrar do nome desse cientista, ou se você conseguir acessar esse artigo também, eu sei que tem coisas que não dá pra gente... A gente lê em uma situação, a gente traz como referência, mas a gente não lembra. Mas se você conseguir pegar também, a gente coloca, porque eu sei que tem alguns... o pessoal que acompanha a gente, que eles gostam de pegar lá os artigos, as referências que a gente dá, né? Então, se você encontrar, aí você passa também e coloca lá. Eu não prometo a vocês que eu vou trazer o artigo, mas tem o vídeo que eu vi, até em português, do neurocientista, que comenta sobre esse assunto, que foi onde eu aprendi. Tá ótimo, ótimo. Eu vou colocar lá pra vocês, que eu não lembro o nome agora. Eu sei que ele fala muito no canal A Casa do Saber, se não me engano. Mas não é esse exatamente o canal dele. É um outro canal sobre neurociência e sobre os neurônios e tal. É um canal bem legal, eu gosto bastante de assistir, porque fala muito do nosso comportamento. Legal, querida. Então, acho que é isso, né? Se você quiser finalizar aí, eu fecho agora dessa vez. Pode ser? Ok. É isso, pessoal. Um beijo para cada um de vocês. Muito obrigada por cada um que está aqui com a gente, que sempre nos acompanha. E realizem mais, tragam mais gratidão, porque realmente a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Muito bom, muito bom. Isso aí, realizem mais prática, né? Práticas. Sim. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Ou seja, vocês perceberam que a cada fechamento dos nossos podcasts, a gente agradece a vocês, ou seja, a gratidão, e não é de mentiria, não, é de verdade. A gente gosta muito, e a gente, tanto eu quanto a Eriquinha, a Joicinha também, só que a Joicinha, vocês sabem, está na reta final da gravidez, mas a gente recebe muito retorno de vocês, pelos próprios comentários, ou pelos nossos Instagrams, ou por e-mail, de quanto que os nossos programas, de alguma forma, contribuem para melhoras, entendimentos, novas concepções de visão de vida. E vocês sabem da simplicidade que a gente coloca nesses programas, não tem nada assim tão complexo aqui, ninguém é mestre em alguma coisa, nós somos estudantes da espiritualidade. Eu ia completar que você falou, nós somos, aí eu ia falar, todos mestres. Todos mestres. A gente tem essa questão das capacidades divinas, né? Então, temos sim a questão do mestre interno, mas na condição de encarnado, passando pelos desafios da matéria, e não são poucos, e toda hora testando a gente, as nossas capacidades de lidar com os desafios. Então a gente traz um pouco da nossa história da qual a gente vive no dia a dia, na prática. A gente fica feliz que são significativos para vocês. E a gente deixa então aqui o endereço do nosso site, que é o somostodosmestres.com. Lá vocês vão conseguir captar todos os podcasts gravados até hoje. Vocês podem ouvir offline, podem ouvir online, vocês podem instalar aplicativos para conectar com os programas. Vocês se inscrevem lá no site e vão ser informados dos novos programas que são postados. E a felicidade de ter vocês aí acompanhando. Por favor, se vocês puderem compartilhar com pessoas próximas, amigos, parentes, dos quais vocês acreditam que pode ajudar, seria bem legal, porque a nossa mensagem chega em um maior número de pessoas, tá bom? Eu deixando aqui um grande abraço para vocês e até o próximo aqui no Somos Todos Mestres.
Tchau, tchau.